Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Henrique Correia, sou procurador do trabalho e professor de Direito do Trabalho. Gostaria aqui inicialmente de cumprimentar os nossos alunos que vieram assistir a nossa aula aqui. A Elisângela, a Horácia, inclusive as meninas vieram de Natal para assistir nossas aulas aqui, muito obrigado pela presença, e o Marcelo. Para você acompanhar as nossas aulas, né, você pode participar via e-mail, enviando perguntas, sugestões ou críticas. O e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br. Vou repetir o e-mail, é saberdireito@stf.jus.br. Para facilitar nossa vida aqui, né, envie o e-mail o tema e o professor, qual você quer fazer a sua perguntinha. Na primeira aula, pessoal, nós conversamos da proteção do trabalho da mulher. Na aula de hoje, nós vamos falar da proteção do trabalho do menor. Só para a gente lembrar, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: nossas próximas aulas serão de férias, estágio, vamos falar sobre a nova lei do estágio, e adicionais. Certinho? A nossa aula de hoje, trabalho do menor, eu trouxe aqui bem organizadinho, um resuminho que dá para você atuar na área trabalhista, seja como advogado ou para quem está prestando concurso. Trouxe todos os tópicos mais discutidos atualmente. Tudo bem? A primeira observação, proteção do trabalho do menor. Vamos lá? Proteção do trabalho do menor. Pessoal, só uma dica. A terminologia menor. Para quem está atuando na área, ou para quem vai prestar um concurso, está lá no edital, menor. Esse termo é muito criticado atualmente. Então, a terminologia menor é criticada. O melhor seria utilizar trabalho do adolescente, certo? Agora, como a CLT é lá da década de 40 e utiliza menor, e nos concursos públicos é utilizado menor, e na prática trabalhista é utilizado menor, por vezes eu vou falar aqui menor, embora essa terminologia seja criticada, mas utilizada na prática, certo? O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, prevê que até 12 anos é criança, a partir de 12 anos, adolescente. É essa a idade que nós vamos usar aqui na nossa aula de hoje? Não. A capacidade trabalhista, capacidade laborativa é diferente. Tudo bem? E ainda nessa parte introdutória, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: arcabouço jurídico, fundamentação jurídica. Em qualquer concurso que você for prestar, na sua peça, lá na reclamação trabalhista, você pode utilizar esses artigos aqui, né? É uma dica que eu deixo aqui para vocês, sempre ter esse autotexto pronto. Pessoal, então vamos lá? Tem convenção internacional, depois princípios, constituição e legislação. Essa ordem facilita bem a memorização. Convenções internacionais que tratam sobre o tema. Chamo a atenção de vocês para a Convenção 138. Convenção 138 prevê a idade mínima para o trabalho. Convenção 138. E a Convenção 182. Do lado da Convenção 182, grifem aí, importante. É uma convenção recente, que prevê as piores formas de trabalho infantil. Convenção 182, para quem lida na área do MPT, importantíssima. Para quem lida na área da fiscalização do trabalho, importantíssima. Vimos as convenções, princípios. Pessoal, quais princípios você vai usar aqui? Primeiro princípio, princípio da dignidade da pessoa humana. E o segundo princípio, importantíssimo,
É princípio da proteção integral. O menor ainda está, o adolescente ainda está, numa fase de desenvolvimento físico e psíquico. Ele precisa de uma proteção integral. Vimos as convenções, vimos princípios, legislação. Legislação, pessoal, eu trouxe para vocês aqui 3 artigos da Constituição Federal. O primeiro artigo é o artigo 7º, inciso 30. Prevê a não discriminação do menor. Artigo 7º, inciso 30. Depois é o artigo 7º, inciso 33. Isso aqui é importante. Artigo 7º, inciso 33, prevê as idades para o começo do trabalho. E, por fim, o artigo 227, prevê também a proteção da criança e do adolescente, artigo 227. Chamo a atenção de vocês para esse artigo 227, pessoal, que em julho do ano passado, em julho de 2010, ele foi alterado. O artigo 227, se você quiser colocar, dê uma olhadinha na emenda constitucional 65 de 2010, de julho de 2010. Emenda constitucional 65 de 2010, foi alterado, né, prevendo agora a proteção da juventude. Prevê ainda o Estatuto da Juventude. Já foi regulamentado? Ainda não. Agora, eu não estou querendo deixar a nossa aula teórica, não. Mas para a área trabalhista já começou a discussão. O Estatuto da Juventude, previsto aí no artigo 227, ele pode restringir direitos trabalhistas? Pode modificar direitos trabalhistas clássicos? Uma discussão interessantíssima. Aqui, para quem quer escrever um artigo jurídico, o Estatuto da Juventude na área trabalhista. Excelente. Vimos aqui a proteção constitucional, legislação infraconstitucional. Henrique, onde eu posso estudar proteção do trabalho do menor? Anote aí, pessoal, entre os artigos 402 e 441 da CLT. 402 e 441. 402 até o artigo 441 da CLT e o ECA. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente, aqui eu não posso deixar de dar uma dica para quem está estudando para concurso, está já na segunda, terceira fase dos concursos de juiz e procurador, dê uma olhadinha nos artigos 3º ao artigo 6º do ECA. Para você fazer uma boa redação, mesmo na sua petição inicial, dê uma olhadinha aqui no artigo 3º ao artigo 6º do ECA. Excelentes introduções aqui, seja para uma peça processual, seja no concurso. Certo? O arcabouço jurídico está aí. Agora passemos ao primeiro ponto específico da nossa aula de hoje, trabalho do adolescente. Dentro do trabalho do adolescente, nós vamos conversar sobre idade. Capacidade laborativa. Com quantos anos é possível a idade para o trabalho? A partir de quantos anos? Pessoal, para quem está anotando, anote aí, a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos é possível trabalhar no Brasil. Pode trabalhar em qualquer atividade? Não. A partir dos 16, exceto trabalho noturno, em atividades insalubres e perigosas. A partir dos 16, exceto noturno, insalubre e perigoso. Certo? A partir dos 14, pode trabalhar? A partir dos 14, somente como aprendiz. A partir dos 14, apenas como aprendiz. Aqui, novamente, eu não posso deixar de dar uma dica aqui para quem está prestando, por exemplo, a OAB. Na questãozinha da OAB, se tiver lá, é possível trabalho a partir dos 14 anos, ponto. Essa questão está certa ou está errada? Está errada. A partir dos 14, a questão tem que trazer a exceção, que é a como aprendiz. É possível o trabalho a partir dos 14 como aprendiz ou a partir dos 16 anos, certo?
Pessoal, dentro tudo agora desse tópico idade, eu trouxe para vocês aqui absolutamente capaz na área trabalhista aos 18 anos. Quem é absolutamente capaz para o trabalho? A partir dos 18. Relativamente incapaz, a partir dos 14 até os 18. Relativamente incapaz, dos 14 aos 18. E absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz é para os menores de 14. Certinho? Vamos elevar o nível da nossa conversa aqui hoje. Preste atenção. Há pouco tempo atrás, vamos trazer sempre o direito do trabalho para o dia a dia para a gente visualizar. Há pouco tempo atrás, tinha uma criança trabalhando numa carvoaria no interior de São Paulo. 9 anos de idade. Ele é o quê? Absolutamente incapaz. Você, como juiz do trabalho ou juíza do trabalho, decidiria que esse menor, que essa criança é empregado? A minha perguntinha para os senhores é o seguinte: a contratação de uma criança para o trabalho, quais as consequências que isso gera? Então, coloque aí dentro do trabalho proibido. Trabalho proibido. A contratação de menores de 14 anos é exemplo típico do trabalho proibido. Vamos lá? Pessoal, quais as consequências? A primeira consequência é simples de nós identificarmos, que é o empregador que contrata uma criança para trabalhar será autuado pela fiscalização. Será multado. Primeira consequência. Agora, a segunda consequência que gera discussão. A criança trabalhou, será reconhecido o vínculo empregatício? Ele é empregado? Ele tem capacidade para esse contrato de trabalho? Qual resposta você deve, eu indico para você adotar? Sim, ele é empregado. O vínculo empregatício deve ser, sim, reconhecido. Henrique, mas ele não tem capacidade. Veja, ele já despendeu forças. Então, o que acontece? Até o momento que ele trabalhou, o vínculo deve ser reconhecido. Todos os direitos trabalhistas devem ser pagos. Férias, 13º, tudo, todos. Agora, a partir daquele momento, não é possível manter o empregado, a criança, trabalhando. Então, a nulidade aqui, vamos gastar um pouquinho, a nulidade é ex nunc. O que passou é reconhecido. De agora em diante, não é possível mais esse vínculo empregatício. Certo, pessoal? Se você quiser até anotar um autor que eu trouxe aqui para você, é um dos autores mais influentes hoje no país, esse é o posicionamento do professor Maurício Godinho Delgado. Né? A nulidade aqui é ex nunc, deve-se reconhecer todo o passado, certo? Vamos elevar mais um pouquinho aqui nesse trabalho proibido. Eu trouxe também, depois você dá uma olhadinha, no enunciado 19 da primeira jornada de Direito do Trabalho do TST. Esse enunciado 19 da primeira jornada de Direito do Trabalho do TST é também nesse sentido. Trabalho da criança é proibido? É, mas não pode prejudicá-la 2 vezes. Tem que se reconhecer os direitos trabalhistas, certinho? E o STF, para matar a questão, o STF já reconheceu, e aqui um aspecto até previdenciário, que o trabalho exercido por menores de 14 anos deve ser computado como tempo de serviço. Henrique, então ele trabalhou lá dos 9 aos 11 anos, isso conta como tempo de serviço? Conta. Tem que ter contribuição deste período. Certo? Isso é importante. Certinho, pessoal? Essa questão é do nosso dia a dia, trabalho proibido. Eu chamo a atenção de vocês, quando estiverem diante dessa questão, que o juiz do trabalho, ao verificar essa questão no processo, ou o auditor fiscal verificar essa questão no dia a dia, lá no local, ou você tem conhecimento de trabalho infantil, você deve denunciar, oficiar ao Ministério Público do Trabalho. Nós somos, né, os responsáveis aí por essa investigação, certo? Oficiar o MPT para que tome medidas cabíveis. A medida que é a tutela inibitória, tentar que a empresa não contrate mais menores de idade nessas condições. Certo? Pessoal,
E aqui, para a gente gastar um pouquinho ainda dentro da idade, eu chamo a atenção para 4 atividades que têm uma idade diferente. Vamos lá? Anote aí, peão de rodeio. Peão de rodeio só adquire a capacidade plena aos 21 anos. Entre os 16 e 21, ele pode até exercer essa atividade com autorização expressa dos seus representantes legais. Peão de rodeio. Próximo é o jogador de futebol. Como é que é, Henrique? O jogador de futebol só adquire a capacidade plena aos 21 anos. Entre 16 e 21, ele pode exercer com a autorização expressa dos representantes legais. Peão de rodeio, jogador de futebol e vigilante. O vigilante lida com armas de fogo, somente a partir dos 21 anos. E quem trabalha em minas de subsolo, também a partir dos 21 anos. Minas de subsolo, eu vou deixar até o artigo aqui, pessoal. Minas de subsolo a partir dos 21 anos, artigo 301 da CLT. Certo? Pessoal, para a aula não ficar muito jurídica, eu vou abrir para questões aqui dos nossos colegas. Alguém? Professor, eu tenho uma pergunta. O adolescente emancipado pelo casamento, ele pode prestar serviços noturnos? Marcelo, excelente pergunta. Acompanhe aqui comigo, pessoal. Com o casamento, a pessoa emancipa. Eu tenho 16 anos de idade, minha namorada está grávida, casei. E aí, o menor de 18 pode prestar serviços noturnos, em trabalho noturno, ou em ambientes insalubres e perigosos? Ele tem que sustentar seus filhos agora e sua família. Ele pode? Ele está capaz para todos os atos da vida civil. Pode ou não pode? A resposta é não. O emancipado não pode trabalhar em ambiente insalubre, perigoso ou trabalho noturno. Certinho? A emancipação não dá essa possibilidade. Certo? Aqui o critério é de idade, somente a partir dos 18. Se fosse para fundamentar ainda mais, o critério é biológico. Certo? Excelente pergunta do dia a dia dos nossos concursos. Agora, pessoal, vamos gastar um pouquinho mais, aproveitando a pergunta do Marcelo. Acompanhe comigo para você não perder. Quem trata sobre capacidade é o Código Civil. Aos 16 anos, né, a emancipação pode ocorrer. A minha perguntinha é, o Código Civil, que é mais recente, é de 2002, alterou a CLT, que é de 1943? Quem trata de emancipação é o Código Civil. Alterou? Pessoal, há 3 posicionamentos a respeito. A discussão é intensa aqui, né? O primeiro posicionamento é que, atualmente, quem trata de emancipação é o Código Civil. Logo, as normas do Código Civil revogaram as normas da CLT. É mais recente. É quem trata especificamente da emancipação. Então, para essa primeira corrente, que eu não adotaria na área trabalhista, ela fala o seguinte: emancipado pode trabalhar em ambiente perigoso, noturno, insalubre, não precisa da assistência dos pais. Bem, corrente na área trabalhista minoritária. Agora, há uma segunda corrente intermediária. A emancipação do Código Civil alterou aqui na área trabalhista? Alterou em aspectos formais. Acompanhe aqui comigo. Aspectos protetivos como esse da idade para trabalhar em ambiente noturno, insalubre e perigoso, mantém. Agora, o adolescente agora já emancipado, capaz para todos os atos da vida civil, precisaria da assistência dos pais para entrar na justiça? Não. Correria prescrição contra ele? Sim. Então, aspectos protetivos ligados à integridade física, mantém. Agora, aspectos ligados à capacidade, como ingressar na justiça, prescrição, dar recibo de quitação, esses foram revogados. Tudo bem? Então, essa segunda corrente é intermediária. Mantém a proteção apenas no tocante a aspectos físicos. E a terceira corrente, que eu adotava e adoto até hoje, no meu dia a dia, e adotaria se estivesse prestando concurso, é o seguinte: a capacidade laborativa é específica.
É norma especial. Não houve qualquer revogação do Código Civil, que é norma geral. Então, mantém integralmente as idades previstas na CLT. A emancipação do Código Civil alterou alguma coisa na CLT? Não. É essa a terceira corrente que eu adotaria. Certo? Pessoal, eu queria fazer ainda dentro da idade, para não ficar nenhum tópico sem comentar, eu queria uma observação dos senhores aí, autorização judicial para o trabalho. Autorização judicial para o trabalho. Nós vimos as idades mínimas, eu chamo a atenção de vocês para a autorização para o trabalho. Vamos trazer o direito para o dia a dia, senão fica teórico. Eu recebi uma denúncia, né, no Ministério Público, quando eu passei por São José do Rio Preto. O que estava acontecendo em Fernandópolis, que é uma cidade do interior de São Paulo? Um juiz da infância e juventude, por sinal um excelente juiz, estudioso, estava concedendo autorizações judiciais para que menores de 14 anos de idade trabalhassem. A denúncia que veio para mim era um menor, tinha 12 para 13 anos, tinha uma autorização para trabalhar numa oficina mecânica. Chamo a atenção de vocês. É possível autorização judicial para menores de 14 anos trabalhar? Primeira perguntinha. Não. Por quê? Apenas a partir dos 16 ou 14 como aprendiz. Então, não é possível. Agora, é possível uma autorização judicial para um menor trabalhar numa oficina mecânica? Muito menos. Então, eu atuei nesse caso, né? E esse caso tem vários no país de juízes da infância e juventude concedendo essas autorizações para menores de 14 trabalharem. Anote aí, pessoal. Se você se deparar com uma questãozinha dessa, não possível essa autorização. A Constituição é expressa. A Constituição é expressa que a idade para o trabalho é apenas a partir dos 16. Ou 14 como aprendiz, a partir dos 14 anos como aprendiz. Só que você tem que colocar uma exceção de um trabalho que é possível antes dos 14 anos, que nós vamos comentar sobre ele. É o trabalho artístico. Exceto trabalho artístico, que cabe essas autorizações. Se não for artístico, não cabe. Tudo bem? Pessoal, próximo tema que eu trouxe aqui para a gente conversar, falamos de idade, agora o próximo tema é jornada de trabalho. Cuidado, acompanhe comigo, jornada de trabalho do menor, do adolescente. Quantas horas um adolescente pode trabalhar por dia? 8 horas normal. Não há jornada reduzida para o adolescente. Lembre-se que nós não estamos falando de aprendiz. Nós estamos falando do trabalho do adolescente. Ele é contratado pela empresa aos 16 anos. Qual a jornada dele? 8 horas e 44 horas semanais. Certinho? Não cai nessa peguinha. Agora, coloque aí. O adolescente pode prestar horas extras? Resposta: não. É vedada a prestação de trabalho suplementar. Certinho? 8 horas, 44 horas semanais, normal, igual adulto. Hora extra, não pode. Exceto em 2 situações. Pessoal, acompanhe comigo as exceções, que é o que cai para nós. As exceções, primeira, compensação. É possível o menor compensar seu horário, ou seja, ele trabalha mais alguns dias durante a semana para folgar no sábado? Sim, é possível a compensação. Ele está trabalhando um pouquinho mais das 8 horas para descansar em outro dia. É possível a compensação. Certo?